eu tenho estado na EA há muito tempo, né, desde 2007 mais ou menos, então eu lembro, como sou brasileiro, sempre tive esse interesse de olhar. E a empresa tem uns relatórios internos que mostram os mercados que estão crescendo, etc. E o Brasil estava sempre ali na beira, não era nunca um dos mercados mais atrativos, né? Isso começou a mudar nos últimos 2 anos, o Brasil começou a aparecer com mais frequência. E começou, por exemplo, esse ano tinha um relatório escrito dizendo os países que mais crescem no mercado free-to-play, por exemplo, no mundo. E o Brasil está lá nos top 5, entendeu? Junto com a Rússia e outros países emergentes. Bem, o cenário da indústria de jogos no país, ele está vivendo um momento de transformação. E a gente entende que o SB Games é uma peça-chave, né? Ele é fundamental para apoiar esse pulo, né, que essa indústria está precisando. Ela já vem crescendo, né, mas ela precisa de reforço. O Brasil está tendo um mercado, começa a aparecer como um mercado interessante, que eu digo de verdade, porque antigamente era, pode ser que cresça, vamos lá e tal, mas hoje em dia você vê números que estão por trás disso também. O mercado de games no Brasil, eu acho que ele está num momento impressionante, assim, está crescendo muito e muito rápido. A gente tem vários grupos, várias associações, várias empresas abrindo a cada momento. Tem muitas empresas pequenas fazendo jogos incríveis, muito bons mesmo. E acho que nunca foi tão grande como é agora, e a tendência é ficar ainda maior, está crescendo bastante. Olha, eu diria que hoje a indústria de jogos no Brasil, ela não está somente em crescente ascensão. Eu diria que os jogos no Brasil, eles estão praticamente explodindo. Eles estão praticamente subindo a níveis que ninguém imaginava. Para vocês terem uma ideia, pela pesquisa da Distimo, o Brasil em março, quando abriu a Apple Store para jogos, simplesmente a curva foi de uma leve crescente para uma vertical assustadora. E o que acontece? Esse boom dos jogos no Brasil se dá a vários fatores. Que é muito mais propício o Brasil agora para jogos, nós estamos falando mais de tecnologia. Todos os países estão com uma certa crise devido à crise na Europa e um pouco à crise nos Estados Unidos. Então essas pessoas precisam bater metas, e essas metas estão no Brasil. Então só se fala de Brasil, só se pensa em Brasil. E o Brasil está se preparando para esse nível de crescimento que está chegando. Eu diria que de 2 anos para cá existe uma movimentação maciça, tanto de desenvolvedores, como de associações, como de governo, para fazer com que a área de jogos no Brasil seja uma parte integrante do crescimento do país. A indústria de jogos no país, e especialmente falar um pouco aqui do Rio Grande do Sul, ela é extremamente promissora. Não apenas pelos jogos em si, mas toda uma estrutura que tem de formação, de comercialização, de crescimento, surgimento de empresas, de articulação dessas empresas com os parques tecnológicos e com as universidades. Então ela é uma indústria em franco processo de expansão. E a gente tem que ficar um pouco atento, porque muito se fala em indústria criativa, são muitas as áreas da indústria criativa, mas nós achamos no governo do estado que a área de games é uma área pronta para ser apoiada, é uma área que tem assim uma estrutura já bem formada, um foco muito claro, e não apenas para o game, mas também para todo o conteúdo de internet, todo o conteúdo de jogos, de mídias digitais, e que existe uma transversalidade muito grande. Ela acabou de nascer por conta do momento em que ela tem todos os players, né? Governo, academia, a própria indústria, associações, a Abra Games, né? Completamente engajados em acelerar o desenvolvimento do país nesse segmento econômico. A ideia, né, realmente de crescer de 0,3% da fatia de mercado para 5% em 10 anos é algo que realmente está virando meta de todos esses agentes que estão participando disso. Casar a história de já ser o 4º maior mercado consumidor do mundo com consumir no Brasil, né? Então consumir o que é produzido no Brasil. Então a gente está vivendo um pouco esse momento agora. Por outro lado, a gente não aparecia sequer em nenhum relatório internacional até pouco tempo atrás.
A indústria de jogos no Brasil, ela tem uma situação interessante. Por um lado, ela tem uma potência muito grande. Existe um potencial aqui em arranjos produtivos interessantes, em a diversidade cultural e mesmo econômica do Brasil, que permite uma série de arranjos diferentes mesmo. Então, desde pequenos jogos, jogos indie ou jogos mobile, até jogos um pouco mais sofisticados. Não acho que AAA seja o nosso DNA, mas tirando o AAA, a indústria de jogos hoje tem uma porção de gavetas diferentes e me parece que o Brasil tem uma porção de realidades diferentes para cobri-las, né? Fora isso, dentro ainda do quesito potencialidade, a gente tem uma capacidade de resolver problemas no Brasil por causa de um histórico, né, nacional, de falta de recursos, né, que nos obrigou e nos deu isso como cultura a criar coisas de uma maneira interessante, com menor recurso, com menor tempo, né, e isso é uma qualidade. Não é uma coisa que as pessoas desejam, mas passado todas essas décadas, né, a gente acabou desenvolvendo qualidades em cima disso. Então nós somos eminentemente criativos e nós conseguimos fazer coisas interessantes. Então a gente tem relatos de que começamos a aparecer nos relatórios dos grandes fabricantes de console, nós começamos a aparecer nos relatórios dos grandes publishers e eles estão se perguntando o que é que nós fazemos com o Brasil? Vamos só traduzir nossos jogos para vender lá? Vamos investir em empresas de jogos lá? O que é que a gente vai fazer com o Brasil? Então esse é um momento ímpar para a indústria de jogos brasileira. Por quê? Porque as 200 empresas que estão aqui vão poder se consolidar, mas outras 200, 600, 1000 empresas vão poder surgir nesses 10 anos para que a gente ganhe essa fatia de mercado que a gente deseja. Esse é um. Por outro lado, é a potencialidade, né? Por outro lado, a gente tem algumas ameaças, né? A indústria de jogos não é forte economicamente ainda no Brasil. A indústria de jogos que funciona aqui é a indústria que vem de fora, né, importada. Então, mas a produção nacional, ela talvez esteja num patamar, não gosto de comparar muito, mas é difícil não cair nisso, talvez esteja num patamar que a indústria de cinema estava 30 anos atrás, 25 anos atrás, por aí. Quer dizer, existe uma potência, existe uma possibilidade, mas de fato as pessoas não vão para salas de cinema para ver filme nacional, né? Isso mudou, evidente, né? Mas talvez com o que nós aprendemos dentro da economia criativa com o cinema, talvez nós nos games nós conseguimos fazer um atalho, né? A partir usando um pouco do que o cinema conseguiu fazer. Então eu acredito que tem essa balança, a indústria brasileira está nessa balança entre uma potência muito grande, muito talento, muita vontade de fazer, muita paixão, muito conhecimento de jogos, e o fato de que a gente não necessariamente consegue transformar isto aqui em recursos financeiros que pagam, né, o dia a dia das empresas. Então, transformar este produto que são os games, que são tipicamente indústria criativa, economia criativa, em dinheiro, isso não é um jogo ganho, né? Depende do que a gente for fazer e está fazendo nesses últimos anos e que for fazer nos próximos anos. Eu acredito que é possível, mas eu não acredito que esteja dado, né? É um caminho que a gente tem que trilhar ainda. O investimento necessário para isso é algo que também me parece que já começa a aparecer. Não só, e aí eu não estou falando apenas de fomento governamental, que também chegou, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha editais que eram editais escritos para qualquer coisa menos para game. E mesmo assim as empresas de jogos davam um jeitinho aqui e ali de conseguir se enquadrar nesses editais. Agora a gente vai ter editais inteiramente escritos para atender a indústria de jogos, o que é muito bacana, que é fomento e é papel do governo mesmo, é um segmento econômico completamente novo, vai trazer muita divisa para o país e é importante que o governo se engaje para que ele se desenvolva. No entanto, eu estou falando de capital, e aí de venture capital, e aí o que a gente tem visto nas aceleradoras
e outros pequenos fundos que dão o que a gente chama de seed money, né, que é aquele primeiro recurso para as empresas surgirem. Isso já está meio que se consolidando no Brasil. O curioso é que eu já tenho visto alguns pequenos casos do que a gente chama na indústria de venture capital de Series B, Series C, né? Quer dizer, segunda rodada, terceira rodada de investimento. Esse tipo de coisa, me leva a crer que a gente, em breve, nos próximos 2, 3 anos, já vamos conseguir ter, quer dizer, a indústria brasileira vai emergir algum grande caso que possa ser citado mundialmente. No geral, o que isso quer dizer é que existem segmentos do mercado mundial, dos quais que, se você olhar para o Brasil hoje em dia é uma fatia realmente importante. Não é como pode ser que seja daqui a 5 anos, vamos apostar, já é importante hoje. Para as empresas que já são médias ou mesmo que já são grandes, é preciso haver outros dispositivos de entrada de recursos que não venham do governo. E aí entra, para mim, mais um ator que deve entrar nessa equação para a gente criar a indústria brasileira, que são os grandes investidores. São investidores que são privados, né? Grupos de investimento, angels. Por quê? Porque ainda que o Brasil hoje tenha uma cultura de empreendedorismo, esses angels e os fundos de investimentos, eles não conhecem da indústria de games, né? Eles conhecem da indústria de tecnologia, mas não de games. Então, quando o empresário chega, olha, eu vou fazer 10 jogos, o cara vai perguntar, ok, eu te dou lá 2 milhões para fazer, né, esses 10 jogos. Mas em quanto tempo eu vou ter esse retorno e quanto eu vou ter de retorno? E isso é imensurável. Né? Então, enquanto ele não compreender a lógica da indústria, que é uma indústria de risco real, quer dizer, tu vai botar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos que não vão dar certo. Isso é o normal. Mas tu vai trabalhando, pegando informações, aprendendo e botando novos jogos. Mas não são todos, aliás, são bem poucos os angels ou investidores ou fundos de investimentos que têm essa vontade de ir para essa seara, né? A formação eu acho que já é boa e já era boa na minha época e acho que tradicionalmente sempre foi boa. Por exemplo, na Federal de Pernambuco, foi onde eu me formei, na minha turma de graduação, metade trabalha na Microsoft hoje, entendeu? Então, se o pessoal não sai para trabalhar na área de jogos, sai na área de informática, sai em outras áreas. A capacitação, tem lugares no Brasil que capacitam na qualidade do mundo, né? Então, essa questão da formação, ela tem que evoluir muito também na universidade. Eu até arrisco a dizer, nós temos experiências exitosas e o curso de game da Fevale é uma experiência exitosa, mas ele parte de uma outra lógica. Ele começou a ser estruturado a partir da pesquisa, ele começou a ser estruturado a partir de uma necessidade de mercado. Então nós vamos ter um grande desafio na universidade. Ou a universidade reinventa muitos cursos superiores de olho, analisando não apenas a indústria criativa, mas um novo formato que existe hoje para a questão do emprego. Nós não podemos formar pessoas para serem empregados. Nós temos que pensar que poderão ser empreendedores e pessoas também que não atuam apenas numa pequena caixa. Quer dizer, um jornalista, um comunicador, um historiador, um desenvolvedor, tem que ter uma formação também mais transversal e mais interdisciplinar. É um grande desafio para a universidade aproveitar, olhar a indústria criativa e repensar muitas atividades de graduação. Contratar alguém com muita experiência hoje é mais fácil, não é que seja fácil, né? Contratar um bom profissional nunca é fácil em nenhum ramo. Na indústria de jogos não é diferente, né? Mas o cara que já tem bastante experiência, é muito difícil ele estar disponível, né? Como qualquer bom profissional. Agora, o cara que não tem experiência, ele não tem experiência, né? O empresário, isso é uma coisa que acontece em todos os ramos, né? Os empresários reclamam das universidades, é normal isso, porque o cara que ele quer, a universidade não forma, porque é impossível formar, em 4 anos tu não forma nada. 4 anos tu diz que o cara está apto a começar a estudar.
É isso. Por isso que existe pós-graduação, mestrado, doutorado, então é isso. Agora, se espera que o cara em 4 anos ou 3 anos, né, no caso de tecnólogos, os caras saiam dali, entram com 17 anos, saem com 20 sendo bons profissionais. Isso não existe. Né? Então, o que o empresariado tem que fazer, como faz em todos os ramos? O empresariado em jogos, ele tem que acolher este menino e ver nele a capacidade. E vai ter que gastar dinheiro para treinar ele. Não tem diferença e em nenhum mundo ou mercado isso vai ser diferente, jamais. Não se trata só do sistema de ensino, é assim que é, porque se trata do amadurecimento de uma pessoa enquanto profissional. E né, isso leva vários anos mesmo. É complicado, porque se você... Acho que depende muito da sua paixão, né? Se a sua paixão é fazer o jogo, fica complicado você tentar vender. E como você falou, é meio difícil tentar fazer os dois se você não entende do jogo. Eu acho que o erro mais comum que eu tenho visto nas empresas aqui é ter a paixão pelo jogo, mas não ter a paixão pelo vender. Ou não ter a paixão por criar a empresa, entendeu? Porque não é fácil você... Ainda mais no Brasil, você tem que criar, tem muita burocracia, tem imposto, órgãos públicos que você tem que lidar, É um trabalho complicado, se aquilo lá não for a paixão de alguém na empresa, vai ser complicado ter sucesso. Eu acho que o momento agora é a gente ter um foco cada vez maior em auxiliar as empresas que já existem a colocarem seus produtos no mercado internacional e a darem uma visibilidade maior de mercado. O que está faltando hoje é isso. Bom, a indústria de jogos ela é rica em modelos de negócio, mas para chegar ao ponto de ter um modelo de negócios, nós precisamos... Eu não vejo o empresariado brasileiro de jogos, nem os profissionais de maneira geral, chegando a um nível de pensar em modelo de negócio. Né? Então, do meu ponto de vista hoje, esse é o nosso maior desafio. Né? Então, fazer que uma cultura organizacional, né, empresarial chegue até os jogos. Isso é muito sério, isso que acontece em qualquer micro e pequena empresa brasileira. Eu tenho de um lado os técnicos que têm a capacidade desenvolvedora de um produto, de um processo, e uma baixa capacidade de gestão. Né? Então nós temos que fazer com que essas empresas cresçam tendo os desenvolvedores e tenham também os gestores dessa questão. Por isso a gente tem apoiado a criação de incubadoras de indústria criativa, que é uma maneira de abrigar, de proteger e tornar a empresa forte antes que ela se exponha ao mercado. E torná-la forte significa ajudá-la no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, mas ajudá-las também do ponto de vista da gestão. Por isso essa nossa parceria do Governo do Estado, através da Secretaria, de incentivo não apenas a incubadoras tecnológicas, mas incubadoras para a indústria criativa, porque é diferente. Quer dizer, uma empresa desenvolvedora de software ou de um produto químico, ela tem uma diferença muito grande de empresas da indústria criativa. Né? São objetos diferentes, são maneiras diferentes e esse apoio na área de gestão tem que ser importante. O Sebrae também contribui muito com esses programas de formação de gestão e a ciência está em equilibrar a capacidade de desenvolvimento com a capacidade de gestão. Eles precisam de alguém que ensine noções de empreendedorismo para eles. Eles precisam aprender a montar planos de negócio, eles precisam aprender a como se firmar e como se estabelecer, né? E como, de fato, deixarem de ser índios ou apenas alunos para se tornarem realmente empresários ou desenvolvedores aí realmente desse mercado, né? Que demanda por novos produtos, por inovação. Bom, a Abra Games é um caso curioso porque ela é uma entidade de classe, então ela congrega os desenvolvedores nacionais,
ela os representa, né, nos diversos eventos e fóruns e perante o governo, reivindica o que é necessário para que essa indústria se desenvolva. O papel dela não é necessariamente diretamente ajudar um ou outro desenvolvedor, mas sim fomentar a indústria, né, e acelerar o desenvolvimento dessa indústria. Então, nesse sentido, ela cumpre o papel ao participar e se engajar com esses diversos players, academia, governo, outras associações, fundos de investimento, para atrair a atenção para o Brasil, mais especialmente para os desenvolvedores nacionais. E aí isso independe se o cara é um desenvolvedor de mobile, se o cara é um desenvolvedor de web, se o cara vai fazer jogo para console. O importante é a gente entender que a indústria nacional está no momento que precisa aparecer para o mundo, né? E a Abra Games tem um papel muito relevante para isso. Evidentemente, volto a dizer, é uma entidade de classe e é muito importante que todos os desenvolvedores participem para que a gente tenha peso, representatividade e possa chamar a atenção ainda mais de todos esses players para o problema, ou melhor dizendo, a problemática que envolve o desenvolvimento desse novo segmento econômico no país. É completamente novo para o Brasil, é muito recente o entendimento de que é uma das maiores indústrias do mundo e que o Brasil quer sim ser um grande player nessa indústria. Você ter uma entidade forte que represente não o interesse da empresa A, B ou C, mas que pense no conjunto de empresas. Você ter a formação de um cluster, ou seja, um grande número de desenvolvedores para isso. E criar uma marca do Rio Grande do Sul, uma marca dos desenvolvedores locais, muitas vezes distribuir conjuntamente e abrir novos mercados, tanto no centro do país quanto fora. Ser um pouco audacioso, pensar que aquilo que a gente desenvolve aqui na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, tem um mercado potencial internacional fantástico. Eu acho que essa é uma área muito importante atualmente, porque toda criança, até adulto e média idade também, todo mundo gosta de jogo. E eu acho que hoje tem muitos jogos educativos e essa área eu acho que é muito importante, porque se a pessoa às vezes sai da escola e quer jogar um jogo, talvez o jogo, tipo assim, na ideia da escola, reforce o que ele viu na escola, um jogo de educação matemática ou português, pergunta e resposta, quiz. Eles ajudam muito uma criança que às vezes tem dificuldade em questão de ter aquele hábito de leitura e tudo mais, pegar nos livros para estudar. Eu acho que o jogo educacional, ele vem quebrar essa barreira da criança ter que ficar ali perdendo horas lendo, estudando. Vai estar ensinando, não só para as crianças, mas para os jovens e adultos também, de uma forma mais divertida e trazendo conhecimento para esse público. Se empresas que são de simulação, treinamento e educação estão começando a fazer games, isso é muito bom, né? Significa que as empresas que vão ser os nossos clientes no futuro estão começando a ter uma cultura que demanda jogos. Isso é o fundamental, então tem que ter isso, né? E por outro lado, para quem tem uma pequena empresa, uma empresa média de games, é muito difícil convencer uma empresa média ou grande a comprar um jogo. Não, porque esses caras fazem jogos, sabe? Eles não são da nossa, né? Nós criamos automação industrial. Então, por que a gente vai querer um jogo? Então, se existe esse movimento, é porque alguma coisa está acontecendo. Isso é muito bom. O game é um game. Quer dizer, por que aquilo que é pedagógico não pode ser entretenimento, não pode ser atrativo? Nós vivemos um mundo extremamente das novas mídias eletrônicas. Então, os nossos alunos têm acesso ao Facebook, à internet, a tudo que acontece no mundo digital. E por que não o conhecimento ter um formato digital? E quando a gente fala um game pedagógico, não é uma coisa careta, não é uma coisa pouco interessante. É aproveitar essa capacidade criadora e criativa e inventiva da nossa indústria de games e colocar a serviço da educação. Tornar aquele conhecimento fácil, interessante.
Por que as empresas que abrem na área de jogos fecham tão rápido? Primeiro que isso não é um padrão só da empresa de games. Todo empreendedor, quando abre uma empresa, a única certeza que ele tem é que a empresa dele vai fechar. Agora, qual que é a grande razão na área de jogos? A primeira situação é a escolha mal feita de um projeto. Você escolhe fazer um projeto maior do que você é capaz de fazer. A segunda escolha é você fazer um projeto fora do planejamento, ou seja, você vai fazer um projeto muito bom, só que ele não tem mercado para ser vendido. Aí não adianta você ter um projeto muito legal, mas ninguém vai querer comprar, né? E a terceira maneira é você fazer um projeto e gastar muito tempo em um projeto que você não consiga desistir. Bem, a dica na verdade é o seguinte, hoje em dia é possível você fazer, se você só quer fazer o jogo como jogo de autor, né? Você quer se exprimir ou quer fazer alguma coisa que é o que você quer fazer e você quer que isso seja uma atividade paralela à sua vida, hoje em dia é possível fazer isso também. Então tenha um emprego, faça um concurso público, trabalhe no dia a dia e faça o jogo no final de semana. Mas se você quer fazer do jogo o seu mercado, fazer o seu pão de lá, você tem que realmente entender o mercado, entendeu? E muita gente, eu acho que eles começam fazendo o jogo que eles queriam jogar. Foi basicamente o que aconteceu comigo. O primeiro jogo que eu fiz foi um jogo que eu jogava, eu tentei fazer uma versão mais nova dele, com umas coisas a mais e tal, etc. Isso é uma reação natural, acho que a pessoa entra por paixão, né? Muita gente entra por paixão no mercado. E em algum momento você precisa perceber, fazer essa volta e tentar prestar atenção, entender mais o consumidor, entendeu? Menos como jogador e mais como uma pessoa de mercado mesmo. Paga as tuas contas e aí no teu tempo faz aquele jogo que tu acha que vai mudar o mundo. Então eu acho que o brasileiro tem que ser assim. Ele não tem tudo, a gente nunca tem tudo. Então a gente usa o pragmatismo e usa o sonho, a gente é bom nisso. Eu acho que nós devemos e vamos usar essa capacidade e ao fazer isso nós temos um futuro brilhante. Bom, para as empresas que estão iniciando, né, ao contrário de quando nós começamos 12 anos atrás, a gente tem muita referência, muito dado. Você já tem algumas pesquisas de mercado que podem embasar um pouco e dar conhecimento, mas tem muito artigo científico, muita coisa publicada. O SB Games tem um papel importante nisso, que pode dar referência conceitual para que as empresas possam melhorar ainda mais tecnicamente, tanto no design, na arte, no game design, na programação de seus jogos. Eu nunca considerei que o problema do Brasil tivesse nada a ver com técnica, na verdade. Então, o conselho que eu dou a todos os desenvolvedores é que se engajem e conheçam muito mais os modelos de negócio existentes no mundo relativo a jogos e em especial nas áreas de atuação que cada empresa escolher, porque isso é que faz de verdade a diferença. Às vezes a gente tem um jogo muito bom, né, e escolhe cobrar por ele, ao invés, vou dar um exemplo aqui, escolhe cobrar por ele ao invés de fazer um modelo freemium, por exemplo. E isso pode ser que mate a empresa. Então, conhecer de modelos de negócio faz toda a diferença no resultado final. Tá? Então, técnica é sempre importante, é importante que se construa e que a gente seja referência cada vez mais na técnica, tá? Porque nossos jogos serão os melhores jogos, mas não adianta nada você ter o melhor jogo se você não tiver o melhor modelo de negócio para ganhar dinheiro com ele.